Exponencial, o ritmo da mudança. Convidamos você para uma jornada de descoberta sobre os impactos da tecnologia e da inovação nas nossas vidas. O desenvolvimento tecnológico tem superado nossas expectativas na busca por mais agilidade e eficiência com resultados inacreditáveis. O tema deste episódio é velocidade. Como lidar com tantas mudanças em tão pouco tempo? E como buscar o equilíbrio em um mundo cada vez mais rápido? As novidades tecnológicas são incorporadas a um ritmo cada vez mais veloz. Basta comparar o tempo que diversas invenções levaram para conquistar 50 milhões de consumidores. O telefone tornou a troca de informações mais rápida e eficiente. O automóvel encurtou distâncias e nos deu mais agilidade. Já a TV se tornou o mais importante veículo de comunicação de massa, combinando informação e entretenimento. Aí veio a internet e revolucionou a forma como nos conectamos e também o ritmo com que um produto é aceito no mercado. O Facebook estabeleceu um novo padrão de interação social. O jogo Pokémon Go conquistou usuários a uma velocidade avassaladora. E não paramos por aí. O TikTok registrou 50 milhões de usuários ativos em um único dia. Isso só nos Estados Unidos. São dados que comprovam o poder do engajamento da era digital. E para explicar toda essa velocidade, é preciso levar em conta o avanço tecnológico. Segundo a Lei de Moore, a capacidade de processamento dos computadores dobra a cada mais ou menos 1 ano e meio, mantendo o mesmo custo ou menor e ocupando o mesmo espaço ou até menos. E a indústria prova que essa teoria faz sentido até hoje. Usamos o termo exponencial para expressar o ritmo do avanço tecnológico e o impacto dessas inovações em nossas vidas. O conceito exponencial ele vem da matemática, né? Então, é quando a gente mostra que um crescimento ele é muito acelerado a partir de um certo instante. Então, assim, na matemática, né, nós conhecemos o crescimento linear e o crescimento exponencial. O crescimento linear, ele cresce em cima de uma constante. Então, imagina uma escada onde eu tenho um degrau, aí eu subo o segundo degrau, o terceiro degrau, o quarto degrau, estou andando na escala de 1 para 1. Quando a gente fala do exponencial, você cresce multiplicando essa razão. Então, imagina que o primeiro degrau, aí o segundo é o dobro de 1, aí o terceiro degrau é o dobro de 2, que é 4, e a coisa vai crescendo de uma maneira exponencial. Por isso que começa a formar uma curva, né, muito acentuada, né, para cima. Quando a gente traz isso para o mundo da tecnologia, são tecnologias que, num certo momento, elas começam a ter uma aceitação na sociedade e um impacto social muito grande. E gera uma transformação, no caso aí uma disrupção que a gente fala. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. IA? Inteligência artificial. O potencial das tecnologias exponenciais vai muito além do crescimento acelerado. Elas têm a capacidade de estabelecer novos padrões de comportamento, criar mercados e mudar o mundo. A cada ano, a tecnologia ela não está melhorando 10% ao ano. Ela está melhorando muito mais do que isso. Então, ao longo de 10 anos, em vez de você ter 100% de melhora, você pode ter 1000% de melhora. A característica da tecnologia exponencial é que justamente ela te permite crescer numa velocidade muito rápida, né, e de maneira sistemática. Quando a gente olha o caso da agricultura, do clima, das condições, então ela me permite extrair um retorno e melhorar a operação
de uma maneira muito importante. E como sempre, a tecnologia, ela permite que a gente, né, democratize o acesso, então o custo fica cada vez menor à medida que ela vai ganhando escala. O crescimento exponencial faz parte do universo da inovação há muito tempo. Em menos de 50 anos, a capacidade dos nossos celulares superou a do computador da nave Apollo 11, que levou o homem à Lua. As pessoas se comunicam muito rápido, fazem tudo muito rápido e elas querem tudo muito rápido, assim, tudo pra agora. Você tá ali mexendo no celular, é tão rápido que quando ele demora 2 segundos a mais, você já fala, tá travando. Piorou um pouco as relações, eu acho que a gente tá mais distante, sabe? Não encontro tempo possível para fazer tudo que eu preciso fazer. Tempo hoje vai ser um bem muito valioso hoje, que é uma coisa que se passa você não consegue mais recuperar, né? Algumas tecnologias, pelo seu poder de transformação, são verdadeiras conquistas. Foi assim com a eletricidade, os primeiros sistemas de telecomunicação, o computador, a internet e o celular. Quando falamos sobre evolução de tecnologias que já impactam as nossas vidas, o tão falado 5G vai revolucionar a realidade como conhecemos hoje. A quinta geração de rede de internet móvel é uma evolução expressiva das gerações anteriores. O 1G era analógico e restrito a ligações telefônicas. Já digital, o 2G inaugurou a troca de mensagens de texto, o SMS. Com o 3G, começa a navegação pela internet no celular. O 4G permitiu a reprodução de vídeos e jogos online. O 5G representa um salto em relação ao 4G, principalmente no que diz respeito a 4 características essenciais. A velocidade de conexão do 5G promete ser até 100 vezes mais rápida que o 4G, tanto para baixar quanto para enviar arquivos. Baixar um filme longa-metragem passará de 35 minutos para 21 segundos. Você só precisa fazer o download, querido. O 5G vai reduzir o tempo de resposta, conhecido como latência ou delay, que passará de 50 milésimos de segundo para apenas 1 milissegundo, menos que um piscar de olhos. Com isso, carros autônomos vão identificar e reagir a obstáculos nas ruas em tempo real. E médicos poderão operar pacientes à distância com precisão inédita. A quantidade de aparelhos que podem ser conectados ao mesmo tempo no espaço de cobertura será muito maior. O 4G permite conectar cerca de 60 mil aparelhos por quilômetro quadrado. O 5G tem capacidade para suportar até 1 milhão de dispositivos nessa mesma área. Isso vai reduzir as falhas de conexão que acontecem hoje, quando muitos usuários acessam uma mesma plataforma simultaneamente. Outro diferencial da rede é a abrangência. A cobertura será muito mais ampla. Um desafio para um país com a dimensão do Brasil é fornecer conectividade para todo mundo. O 5G deve melhorar isso significativamente, mas ainda continuará sendo um desafio se nós olharmos para áreas remotas e áreas rurais. Para o 5G decolar no Brasil, será preciso um investimento robusto em nova infraestrutura. Mas não é só isso. Os consumidores também vão precisar adquirir novos equipamentos. Sempre que há uma mudança tecnológica, há necessidade de troca do aparelho celular. Em todas as gerações anteriores foi assim e nessa não será diferente. Mas a gente não deve se assustar com isso, né? Por quê? Quando surgiram os primeiros celulares, que foi o 1G, celular era absurdamente caro, pouquíssimas pessoas tinham dinheiro para comprar um celular. Né? E de lá para cá, na verdade, o preço foi só caindo e não subindo. Né? A gente até acha que o celular hoje é caro, mas se a gente comparar
Ele não é caro, ele é muito mais barato do que ele foi quando ele surgiu, né? E toda tecnologia é assim, né? Toda tecnologia, à medida que ela vai evoluindo, a tendência é o custo ir diminuindo. Máquinas inteligentes nos permitirão vencer nossos maiores desafios. Depois de conectado, seu poder analítico será maior que a inteligência coletiva de todas as pessoas da história do mundo. A combinação das 3 principais características do 5G, alta velocidade, respostas quase instantâneas e capacidade de suportar mais dispositivos ao mesmo tempo na área de cobertura, representam um impulso definitivo para o aumento expressivo do número de objetos e equipamentos conectados à internet. Tecnologia conhecida como Internet das Coisas. Você pode ter, por exemplo, numa exploração de uma mina, um sinal de 5G e várias máquinas sincronizadas. O mesmo vale para o agronegócio, agricultura de precisão. Então, vários sensores espalhados, comunicando as condições do solo e isso interagindo em tempo real com a máquina que está fazendo o plantio para que você tenha o máximo da produtividade. A Internet das Coisas permite a comunicação ágil e eficiente entre sistemas, pessoas e equipamentos. Dos mais simples eletrodomésticos a máquinas industriais sofisticadas. Alguns exemplos de aplicação de Internet das Coisas são as geladeiras que já detectam a falta de um determinado alimento e providenciam a reposição, os tratores autônomos que plantam e colhem com base em dados de leitura de mapa e de previsão do clima, as máquinas industriais que dialogam entre si organizando todo o trabalho. E a quantidade de objetos conectados à rede só cresce. A estimativa é que em 2025 a gente tenha cerca de 35 bilhões de dispositivos conectados. Esse número representa quase 5 vezes a população do planeta. Envio de informações sem o uso de cabos de um equipamento para outro é a Internet das Coisas. O uso combinado de equipamentos elétricos conectáveis com sistemas de controle e de automação permitem, por exemplo, que um edifício, um aeroporto, um metrô, um hospital, ele tenha uma gestão de energia muito mais eficiente. Então, a automação permite, por exemplo, que eu reduza o consumo de energia, porque eu controlo a iluminação conforme a iluminação natural, a temperatura ambiente conforme a temperatura que eu desejo para aquele local. Tudo isso de forma automatizada. Aqui, por exemplo, esse sistema está medindo em tempo real tudo o que está acontecendo nesse edifício onde nós estamos. Então, o controlador ele pode monitorar o funcionamento desse edifício e tornar tudo isso mais eficiente. O funcionamento das aplicações de Internet das Coisas depende do processamento de uma grande quantidade de informação. Isso vai exigir cada vez mais da computação em nuvem, tecnologia que permite armazenar dados em servidores de alta capacidade e acessá-los via internet. Para guardar qualquer informação no seu computador, normalmente você guardava isso dentro de um disco, né? Com o passar do tempo, cada vez você tem que guardar mais informação. E aí, o que as pessoas passaram a fazer? Comprar, muitas vezes, discos externos. O problema é que isso continua crescendo, cada vez você tem que guardar mais coisa. Então surgiu o conceito da computação em nuvem, para que você não precise guardar isso em alguma coisa que está dentro da sua casa. Você simplesmente, conectado pela internet, você possa ter acesso a um grande disco para você guardar informação à medida que você vai precisando. Isso é você armazenar na nuvem. Essa nuvenzinha que representava a internet passou a representar o que a gente chama o armazenamento, a computação em nuvem. Primeira conveniência é a velocidade com que você consegue ter acesso àquele dispositivo, àquela quantidade de armazenamento. A segunda é você conseguir utilizar essa informação que está armazenada de qualquer lugar. A terceira é o preço que você paga por isso. Você vai comprando armazenamento à medida
que você precisa. E a quarta é a segurança. O provedor que está te oferecendo o serviço de nuvem vai garantir que a informação está sempre disponível, com o backup adequado, com a cópia de segurança. E se alguma coisa acontecer no disco dele, você nem vai perceber que isso aconteceu. A tecnologia encurtou distâncias, diminuiu prazos, simplificou processos, barateou custos e é uma realidade em praticamente todos os setores. E a rapidez desses processos também está presente no nosso dia a dia, facilitando a compra de produtos pela internet. Em 2021, o Brasil bateu o recorde de 1,6 milhão de lojas online. Nos últimos 5 anos, o volume de lojas virtuais praticamente dobrou. Além dos números expressivos, o e-commerce vem se sofisticando cada vez mais. A tendência agora, por exemplo, é o investimento em tecnologias como carros e drones autônomos, que podem reduzir ainda mais o tempo de entrega. Livros, remédios, roupas e até pizzas que chegam voando até você. Em breve, isso deve se tornar rotina. A entrega comercial por drones vai revolucionar a logística, aumentar a eficiência do e-commerce e servir de ponte para áreas rurais e locais de difícil acesso. Um mercado que deve triplicar de tamanho até 2026. Para o consumidor, além de agilidade, a promessa é também de economia, já que boa parte dos carrinhos abandonados nas lojas virtuais se deve ao valor da entrega. E a alta velocidade também se manifesta em escalas microscópicas e bem específicas, como num acelerador de partículas. Estamos falando de uma máquina capaz de acelerar os menores componentes a velocidades próximas à da luz. Nós estamos em Campinas, no acelerador de partículas, o Sirius. Ele tem uma circunferência de mais ou menos meio quilômetro, que é por onde elétrons são acelerados, próximos à velocidade da luz. Tudo que está aqui começou há mais de 30 anos com outro síncrotron, que era bem menorzinho, que foi o primeiro do hemisfério sul. A humanidade começou a construir aceleradores para quê? Para investigar a estrutura interna da matéria. Em aplicações em medicina, na indústria, e alguns desses aceleradores são usados para pesquisa, como é o caso do nosso acelerador. Em um segundo, esses elétrons aqui estão dando 600 mil voltas. O que sai daqui é o conhecimento para você desenvolver essas coisas. Não é o fertilizante, não é o óleo, não é no plástico, não é o medicamento. Não é de agora que o ritmo da evolução tecnológica se tornou exponencial. Mas quais os efeitos de lidar com tanta novidade? Se a gente ficar correndo atrás de toda a informação, a gente vai ficar ansioso, né? A partir do momento que você está enxergando que isso está avançando muito, você está cheio de informação que você não consegue separar, é interessante você estar procurando metodologia de comportamento humano, está buscando até uma terapia para atender esse mundo que está hoje. Não focar só nas obrigações, mas um pouco de lazer também. E esse ritmo de vida acelerado também tem um outro lado. Esse excesso de informação e de estímulo tem gerado uma série de problemas, como a síndrome do pensamento acelerado, transtorno de atenção e a maior vilã do século, a ansiedade. O Brasil é o país com maior taxa de ansiedade no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. No resto do mundo, a situação também é preocupante. Até 2030, a ansiedade custará trilhões de dólares à economia mundial. Tem gente que diz assim, não quero mais ter ansiedade. Então vai morrer. Quem está morto não tem ansiedade. A ansiedade é tipo colesterol. Você tem colesterol bom e ruim.
Você tem ansiedade boa e ruim. Qual é a ansiedade ruim? É a paralisante. É aquela que você não quer fazer mais nada porque você está ansioso. Você não quer ouvir mais nada, não quer atender um telefone, não quer falar com a pessoa que você gosta, não quer mais saber de nenhum trabalho. E você tem ansiedade boa. É ansiedade criativa, imaginativa, entusiasmada. Você tem esses dois tipos. O que é necessário fazer? Passar da ansiedade ruim para a ansiedade boa. E como é que faz isso? Incluindo na sua vida o risco. As pessoas ficam ansiosas porque elas não querem pagar o risco da escolha. Se você pagar esse risco e saber que as suas escolhas e suas apostas podem dar certo ou podem não dar certo, você vai lidar com uma ansiedade produtiva e interessante. Meditação, yoga, tai chi chuan. Esses são apenas alguns caminhos para combater o estresse e buscar o equilíbrio. A procura por essas práticas cresce a cada ano. No Brasil, entre 2017 e 2018, o número de pessoas que buscaram esse tipo de atendimento pelo SUS aumentou quase 50%. Pequenas dicas e pequenos passos que você tem que fazer para desacelerar. Então, não deixar o celular perto da cama, parece muito simples, bem difícil. Você colocar o espaço para você dormir, você descansar, ter o sono, fazer essas pausas dessa avalanche de informação, de tecnologia. Então, cada um tem que achar a sua forma, né? Seja cozinhando, seja conversando, seja ouvindo uma música. Somos nós que criamos toda essa tecnologia e somos nós que descobrimos, inclusive, o conceito do exponencial, que eu acho muito feliz esse nome dessa série, né, para lembrar que antes a gente dava passos, né, para chegar num lugar e hoje, quando a gente dá um passo exponencial, a gente encontra mudanças muito rápidas, né? E gigantescas, né? E às vezes a gente fica perdido. Meu Deus, o que nós vamos fazer com tudo isso? Esse é o lugar que a gente está hoje, né? Para quem quer desacelerar, a dica que eu daria é não tenha medo de escolher. Você não tem opção, você tem que escolher. O ser humano é um ser que faz escolhas. Nós não somos abelhas taturanas ou girafas que já vem programado o seu ciclo de vida do que deve fazer a cada etapa da sua vida, como deve falar, comer, passear, andar, construir uma casa, etc. Nós não somos assim. Nós somos seres variáveis e criativos. Culpar as opções do mundo como razão da sua ansiedade é um profundo equívoco que eu vejo que está se transformando num lugar comum das pessoas dizerem isso, mas eu não acredito nem por um segundo. Cara, dá um pouco de agonia. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a maioria das plataformas, o tamanho dos filmes reduziram. Eu sou de uma geração que acompanhou essa mudança, né? Então eu não tive internet. Eu gostava de ver filmes de 2h30, 2 horas. Agora você vai ver nessa maioria das plataformas tudo 1 hora, 1 hora e pouquinho. As músicas viraram memes, tá tudo reduzido. Mas eu de verdade, talvez um pouco romântico, ainda acredito no tempo longo das coisas. Eu acredito no trabalho artesanal, eu acredito em teatro, eu acredito em olho no olho, eu acredito em filmes. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. O fluxo de informação só vai aumentar e a velocidade com que temos que assimilar as inovações também. Tão ou mais importante que acompanhar as evoluções tecnológicas é ter saúde mental para lidar com as mudanças. Para seguir adiante, às vezes é preciso respirar fundo. Buscar o equilíbrio pode ser a chave para desfrutar plenamente das inovações e possibilidades que o futuro nos reserva.